Sejam bem-vindos ao vídeo sobre o grande e pequeno quadro. Meu nome é Marco Sesc, discípulo do grão-mestre Liu Kei, e serei seu guia. Quando falamos em Kung Fu, muita coisa vem em nossa cabeça. Hoje irei explicar, de maneira rápida e sucinta, a transição daqueles movimentos grandes e amplos para o combate. Não se preocupem, não é necessário ser um atleta para aprender. O Kung Fu é uma ferramenta, permite que qualquer pessoa as utilizem para qualquer objetivo que tenham. Para entender bem o estilo de Kung Fu, é necessário aprender todas as suas ferramentas. Então o trabalho, mesmo que teórico, da parte combativa é essencial. Voltando para o assunto principal, para entender o que eu estou falando, vamos ver o que atraiu a grande maioria das pessoas para as artes marciais chinesas. Os mais antigos vão comentar de Bruce Lee, talvez o maior e mais importante ícone das artes marciais chinesas ou do Kung Fu. Depois, tivemos Jet Li e Jackie Chan. Para os mais novos, existem novos artistas, alguns antigos que se reciclaram, como por exemplo, o Donnie Yen. Em todos, podemos ver movimentos expansivos e plásticos, algo que foi reforçado com a explosão de popularidade do Kung Fu moderno, ou como chamamos, Wushu moderno ou Wushu de competição. Esta nova modalidade prioriza a estética e a dificuldade da movimentação, como acrobacias, saltos e afins. Porém, como se transmitia uma arte marcial antiga sem os recursos de vídeo e escrita? Lembrem-se, muitos professores eram analfabetos. Ou então, como treinar tudo isso sem um parceiro e ainda precisando manter a forma física? As rotinas, ou Taolu, em chinês, foram criados exatamente com este propósito. Na realidade, devemos pensar que manobras isoladas foram criadas desta forma. As rotinas nada mais são do que a união dessas manobras seguindo um determinado critério. Vou deixar um link aqui de uma matéria traduzida por mim da Kung Fu Magazine, explicando quais foram as razões pelas criações das formas, rotinas, ou como vocês já sabem, do Taolu. Vamos seguir viagem, entrando agora na parte mais combativa do Kung Fu. Todos já vimos cenas de filmes assim. Naturalmente, quando nos referimos a combate, tendemos a ter como referência exatamente estes modelos. Chegamos a ter no Brasil, e ainda temos, campeonatos ou modalidades que seguem exatamente isso. Mas vamos com calma. Já explico porque é um engodo pensar que esta é a maneira tradicional de combate. Embora seja divertido de ver, como podemos observar aqui. Vou frisar que é uma modalidade totalmente válida, mas muito diferente da metodologia e do método tradicional de lutar. Uma imitação de filme baseada em improviso. Como exemplo, vou colocar aqui duas fotos sobre como era um combate tradicional tiradas em 1928. Não esperem a mesma qualidade de um combate atual, mas é interessante ver como a noção de como eles lutavam antigamente
mudou com o tempo. Mas por que temos esse tipo de situação no Brasil e no mundo? Até pouco tempo atrás, muitas famílias tradicionais escondiam suas metodologias através de segredos e engodos. Isto levou a ramos inteiros não terem a menor ideia de como funciona o seu estilo, já que nunca chegaram a efetivamente completar o treinamento, ou ficaram muito pouco tempo com o seu professor. Ao mesmo tempo, o Kung Fu moderno nos apresenta isso. Ou então, famílias tradicionais demonstram este tipo de simulação. Podemos observar movimentos plásticos e expansivos nestes últimos vídeos. Isto é o que chamamos de grande quadro. Imaginem uma roda. Quanto maior a estrutura, maior a energia necessária para colocar em movimento. A grande maioria dos estilos de Kung Fu utiliza o grande quadro para treinar. Além das vantagens já descritas no artigo sobre rotinas, permitem um treino de variações quase infinito. Porém, na hora do combate, sempre utilizamos o pequeno quadro. Movimentos compactos e curtos. Pensem em uma daquelas bicicletas antigas, não em seu funcionamento, mas em suas rodas. Se você aplica uma determinada quantidade de energia na roda maior, se aplicar a mesma quantidade na menor, vai fazer com que ela gire mais rápido. Isso aplicado no corpo de um artista marcial, vai fazer que todo o trabalho feito no grande quadro seja aproveitado em sua totalidade no pequeno quadro. O lutador vai ter mais força, velocidade, agilidade e outras vantagens. Logicamente que, parafraseando um famoso cronista esportivo, treino é treino, jogo é jogo. Ou seja, por mais teórico que seja, para aprender a lutar é necessário lutar. Fazendo sparring, treinando, lutando efetivamente, explorando todas as suas possibilidades. Para continuar, vamos utilizar uma manobra do estilo louvo-a-Deus de Kung Fu. Ela aparece na forma primeiro caminho dos essenciais, estando muito provavelmente entre as manobras mais antigas do sistema. Vou colocar um pedaço da forma de algumas famílias para vocês saberem de qual estou falando. Agora, separando apenas uma manobra, vamos estudar como se treinava antigamente? Em um período onde sobrevivência era o grande objetivo, quanto menos formas, melhor vai saber aplicar todas as variações de suas manobras. Um bom lutador vai dominar com perfeição cerca de 3 a 5 manobras, além de diversas variações. Aqui vocês podem se perguntar, se eu preciso dominar apenas 5, para que um estilo com mais de 300 manobras? Bem, um bom lutador pode especializar em umas 5 manobras, mas ele deve saber usar outras em diversos graus, especialmente quando situações diversas exigirem. Depois, não é porque o professor é bom em determinados movimentos que seu aluno vai ter excelência neles. Uma maior variação é igual a um número maior de estudantes bem-sucedidos, o que vai promover maior sucesso e prosperidade do estilo. Mas outro dia, entrando nesse assunto, vamos escolher agora uma manobra chamada soco pela janela, esconder o pêssego sob a folha. Assim, poderemos explicar de maneira clara a transição do grande quadro para o pequeno quadro. Caso queiram saber mais sobre ela, clique no link aqui, ou então vejam a descrição do vídeo.
Separei um vídeo meu realizando essa manobra, como aprendemos na Shijian Kung Fu. Como viram, ela é toda trabalhada no grande quadro. Movimentos longos para trabalhar o corpo no limite. Tradicionalmente, depois de treinar desta maneira, aplicamos com um parceiro para entender seu funcionamento e encaixe do corpo. Repare que ainda estamos no grande quadro. Este é um processo, não visa ao praticante lutar desta maneira. Trabalhando o encaixe, velocidade, mira, precisão, entre outros pontos, começamos a diminuir o tamanho dela, ou seja, começamos a entrar no pequeno quadro. A primeira parada é o que chamamos de luta sombra, muito parecido com o que os boxeadores fazem. Não existe resistência aplicada aqui. O praticante deve se acostumar com a movimentação e deixar ela o mais natural possível. Um dos pontos a ser explicado é exatamente o detalhe da transição. Toda aquela movimentação que antes era exagerada, agora é feita de maneira contida, mas relaxada. O trabalho do quadril é realizado da mesma maneira, assim como o restante do corpo. Vamos fazer uma comparação aqui? Tirei algumas imagens do vídeo, assim poderemos demonstrar de maneira clara. Iniciando a manobra, faça um corte com a mão da frente, formando uma janela. Logo em seguida, o soco que dá nome à manobra. Ele segue diretamente através do espaço aberto pelo primeiro movimento. Para finalizar, o esconder o pêssego sob a folha, um ataque sequencial por baixo do segundo soco. A próxima etapa não foi filmada em sua plenitude. O ideal seria um trabalho de salto de pancadas ou bob, para depois partir para o foco. Trabalhando dessa maneira tanto a situação estacionária quanto a dinâmica. Mas para fim de exemplo, vou utilizar o meu aluno Rafael Konishi como referência. Como podem perceber, dei preferência por tomar a iniciativa. Ao invés de partir para o ataque em sua cabeça no primeiro movimento, abro um espaço em sua guarda para a entrada dos demais golpes. Depois, restam as aplicações mais dinâmicas, como os diversos tipos de sparrings existentes. Vou deixar aqui alguns exemplos de outras variações possíveis, mas trabalhamos elas em outro momento. Enfim, gente, espero que tenham gostado dessa abordagem rápida e superficial sobre o assunto. Lembrando sempre que o grande quadro são os movimentos grandes, amplos e estendidos. Já o pequeno quadro são os mesmos movimentos, só que mais contidos, como podemos observar em combates modernos. A grande questão no final é quando usar uma manobra. Normalmente, cada arte marcial tem sua própria tática e estratégia. No exemplo que estou dando, no boxe louva-a-Deus, existem várias teorias que se aplicam neste momento. Com o entendimento correto delas, a evolução do praticante se torna mais rápida, abundante e com mais qualidade. Bom, gente, este vídeo foi feito para compartilhar um pouco de conhecimento sobre o Kung Fu tradicional. Minha esperança é que incentive outros a se abrirem e demonstrarem um pouco da qualidade do seu trabalho, não importando se é um professor ou um aluno iniciante. Tudo que adquirimos de conhecimento é feito para se compartilhar, não para se guardar as 7 chaves. Compartilhem esse vídeo, discutam, me perguntem, peçam referências aos seus professores. Se puder ter ajudado alguém, mesmo que minimamente, já fico feliz.
Muito obrigado, foi um prazer fazer este vídeo para vocês. Até a próxima, galera. Xexê.